E a nossa consulta de hoje vai ser sobre uma doença negligenciada pelos brasileiros. Como é que anda o seu intestino, hein? Bonitão. Hein, bonitinha? Segundo uma pesquisa realizada em 6 capitais, os brasileiros têm posturas muito erradas frente aos principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais. Bom, só para você ter ideia, no caso de dor abdominal, 46%, olha o absurdo, preferem se automedicar. Na diarreia frequente, 61% se automedicam ou tomam remedinhos caseiros, aquela coisa. E mesmo quando há sangue nas fezes, 39% prefere esperar passar. Então, na consulta médica de hoje, vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre uma dessas doenças inflamatórias, que é a doença de Crohn. E quem vai nos esclarecer tudinho é um gastroenterologista que é também professor do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Só isso. Então, além de vice-presidente do Grupo de Estudos das Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil. Só isso também. Boa noite, doutor Aderson Damião. Obrigado por ter vindo. Boa noite, boa noite. Obrigado, por favor. Prazer. Fique à vontade, seja na sua casa. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu. Mania de brasileiro é um problema cultural, essa automedicação. Isso me incomoda muito. Enfim. Dessas doenças inflamatórias intestinais cresceram, segundo uma informação que eu tenho aqui, 15 vezes nas últimas décadas, especialmente quando a gente fala dos grandes centros urbanos, né? Agora, como é que elas são caracterizadas? Como é que é a sintomatologia disso? Olha, Rony, quando nós falamos em doença inflamatória intestinal, nós incluímos basicamente duas doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Alguns falam Crohn, mas o certo é Crohn, que foi em homenagem ao seu descobridor, um médico gastroenterologista chamado Dr. Crohn, médico americano. E a retocolite ulcerativa, como o nome já diz, ela abrange e envolve uma inflamação no intestino grosso. Nós temos o esôfago, a seguir o estômago, depois 7, 8 metros de intestino fino ou delgado e depois o intestino grosso com 1,5 metro mais ou menos, que termina na região anal. Pois bem, o intestino grosso, quando inflama, e essa inflamação geralmente abrange a mucosa, que é o revestimento do intestino grosso, o paciente apresenta uma diarreia com sangue, com muco, que o paciente refere como catarro, é a diarreia sanguinolenta, e às vezes o indivíduo vai 10, 15, 20 vezes ao banheiro e nessas vezes ele só elimina sangue. Deus meu. E esta é a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ao contrário da retocolite, pode comprometer não somente o intestino grosso, mas todo o trato digestivo, desde a boca até a região anal e perianal, com uma predileção pela porção final do intestino fino que nós chamamos de íleo e que é alcançada através daquele exame que você já deve ter ouvido falar, que é a colonoscopia, que é um exame que vê o intestino grosso e o íleo terminal. Como essa região é afetada, o indivíduo também tem diarreia, dor abdominal e se a doença de Crohn comprometer a região do intestino grosso, pode haver também sangue nas fezes. Então são essas duas doenças que fazem parte e compõem o que nós chamamos de doença inflamatória intestinal. Existe uma causa específica para isso, fundamentalmente para essa doença de Crohn, que é uma coisa tão, eu diria, desconhecida de certa forma? É verdade. Nós não temos um agente específico para explicar a doença de Crohn. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma pneumonia, e essa pneumonia é causada por um agente bacteriano chamado pneumococcus. Então, uma pneumonia por pneumococcus. Não existe isso na doença de Crohn. Existe um conjunto de fatores que vão levar à doença. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que tem doença de Crohn, não quem quer, mas quem pode, porque o indivíduo precisa ter uma genética. Há mutações genéticas que já foram descritas para a doença de Crohn e essas mutações vão levar a certas alterações, principalmente na resposta do intestino às nossas bactérias intestinais. Sim, que são benéficas. Exato. Nós convivemos com 100 trilhões de bactérias no trato digestivo. Quantas? 100 trilhões de bactérias. São 100 trilhões de bactérias e você
há de perguntar, mas como é que nós convivemos com toda essa quantidade de bactérias e não vivemos tendo diarreia ou algum comprometimento desse tipo? É que nós aprendemos a reconhecer essas bactérias como próprias. Nós toleramos essas bactérias. Pois bem, esses indivíduos com doença de Crohn, eles não toleram essas bactérias e reagem violentamente a essas bactérias. E há uma inflamação desmedida. E no final há essa inflamação que acaba gerando todos esses sintomas. Então, a doença de Crohn tem um componente genético que acaba gerando uma alteração nessa tolerância a essas bactérias. Basicamente é isso que acontece na doença de Crohn. É essa, dor abdominal e fezes sanguinolentas. No caso da doença de Crohn, não. No caso da doença de Crohn, como ela ocorre principalmente nessa porção final do intestino fino, que é o ilho, o mais comum é a diarreia, a dor abdominal, não necessariamente com sangue. Mas, se comprometer o intestino grosso, aí sim pode haver sangue também. E aí o diagnóstico diferencial com retocolite, às vezes, é bem difícil. Tem tratamento? Tem tratamento. E quanto mais cedo o paciente for tratado, daí a nossa preocupação em diagnosticar mais precocemente essas doenças para evitar complicações. Nós temos vários medicamentos que podem ser utilizados, nós temos já critérios, né, para a utilização desses medicamentos. Medicamentos, vamos dizer, mais potentes são usados nos casos mais graves e mais precocemente, justamente para darmos uma qualidade de vida boa para essas pessoas. Eu tenho pacientes que são atletas, pacientes que têm a sua vida normal, são profissionais liberais, casaram-se, mães, né? Tendo pacientes que eram adolescentes, se casaram, hoje têm seus filhos. Hoje mesmo recebi um e-mail de uma paciente minha que teve o seu neném e disse, olha, ele está ótimo, eu estou muito bem, agradeço muito o tratamento. Enfim, nós temos como tratar esses pacientes, temos medicamentos disponíveis, são medicamentos caríssimos, mas o governo tem bancado esses medicamentos. Banca, sim, isso eu sei. Verdade. Nem tudo está perdido também, né? Assim. Tem uma pesquisa realizada aqui no Brasil, revela que a procura pelo médico demora mesmo em situações graves, como eu apresentei aqui no início da nossa entrevista. O que a falta de tratamento pode ocasionar? Ela evolui para que lado essa doença? Ou essas doenças? Interessante nessa pesquisa é que 72% dos entrevistados colocaram os médicos como a principal fonte de informação na área de saúde. O que me deixou muito orgulhoso, porque eu creio que os médicos, de alguma forma, estão cumprindo, não é, o seu dever. Internet, leu muito a internet ficou em segundo lugar com 27%, veja só. Quer dizer, o médico, que é o médico do posto de saúde, ou o médico particular, o médico do hospital público, é esse que está dando, eles procuram esse médico para as informações na área de saúde. Agora, quando eles têm os seus sintomas, foi aquilo que você mencionou no início do programa, a maioria não procura o médico. A maioria acaba se automedicando ou tomando medicamentos caseiros ou simplesmente cruza os braços e espera ver o que vai acontecer. Então, isso atrasa o diagnóstico. É um problema sério. Um outro problema que atrasa o diagnóstico é que até 30% dos pacientes, o quadro se manifesta também com manifestações extraintestinais, artrite, problemas de pele. O indivíduo, em vez de procurar o especialista, o gastroenterologista ou o coloproctologista, ele vai primeiro ao reumato, ou vai primeiro ao dermatologista, ou ao oftalmologista, porque ele tem manifestações oculares e assim por diante. Um aspecto muito, ou relativamente comum, até 50% dos pacientes com Crohn, eles podem apresentar fístulas perianais, porque a doença, ela envolve toda a parede do intestino. E túneis podem se formar, que nós chamamos de fístulas. Esses túneis podem se abrir na pele, principalmente na região anal e perianal. Então, vejam que, curiosamente, esses indivíduos que foram entrevistados, quando se perguntou se algum indivíduo tinha uma ferida em volta do ânus, os que responderam que tinham essas feridas em volta do ânus, a maioria, no caso dos homens, eles procuraram o urologista, e as mulheres procuraram os ginecologistas. Nada a ver.
Quer dizer, não procuraram exatamente o coloproctologista ou o gastroenterologista, que geralmente cuidam Claro. dessa situação. E ela evolui para alguma coisa ruim, né? Exato. A doença de Crohn, com a inflamação, pode fechar o intestino, o indivíduo pode ter obstruções e ser necessário uma cirurgia, às vezes de urgência. Isso envolve uma morbidade, que são as consequências, né, da cirurgia, e mais até uma mortalidade. Além disso, quando compromete o intestino grosso, se nós deixarmos a doença à mercê da sorte, sem tratamento, depois de alguns anos, 10, 15, 20 anos, aumenta a incidência de câncer no colo, no intestino grosso. Agora, o grupo de estudos das doenças inflamatórias intestinais no Brasil realiza agora uma campanha nacional de conscientização. Como é que ela atinge os pacientes? Bem, a campanha Seu Intestino Mudou. Boa. Junte os seus sintomas e monte o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça é uma maneira de atrair as pessoas, isso está sendo divulgado em todos os meios de comunicação, pelos metrôs. É possível que alguns outdoors já estejam aí para serem Mas existe um vistos, endereço, um site, alguma coisa? Tem o site do GEDIB, né? Basta colocar GEDIB de bola, GEDIB. Ali nesse site, todas as informações, inclusive fotos e as programações em parques, tudo isso está sendo revelado nesse site. Olha, eu acho que está mais do que esclarecido para você, né, Bonitinho? Você também é bonitão. Então, o que eu tenho que fazer é agradecer a esse médico, esse cientista, esse abnegado, porque só mesmo abnegação, que é o gastroenterologista, doutor Adelson Damião, a quem eu agradeço muito, e coloco aqui o programa para qualquer mensagem sua. Olha, eu agradeço muito você ter oferecido esse espaço para a divulgação dessas doenças. São doenças que impactam muito a qualidade de vida dos pacientes. Há uma ignorância muito grande a respeito dessas doenças. O número de pacientes tem aumentado ao longo dos anos, principalmente nos últimos 5 anos, e nós precisamos fazer algo. Eu acho que é função de todos nós esclarecermos a população, e eu agradeço muito esse espaço de você. Dever, prestação de serviço hoje em veículo de comunicação é dever. Não agradeço, eu que agradeço. Obrigado, Adelson. Sucesso. Foi todo meu. Bom, então